Toda empresa tem bastidor, e é lá que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócios. Bom, se tem algo que as empresas esquecem de cuidar, são as marcas. E hoje a gente vai falar sobre o que é preciso para construir marcas fortes com a nossa convidada, Gleice. Gleice, por favor, se apresente para o pessoal, fala um pouquinho do seu trabalho, quem é você, por que você está aqui. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer a gente estar aqui, né, para poder falar sobre esse tema tão importante, tão atual, que é sobre posicionamento de marca, sobre como você se valoriza, como você se mostra dentro do mercado. Eu sou publicitária, né, já vai fazer aí já uns 15 anos de formação em publicidade, sou apaixonada por marcas. No caminho da minha trajetória, acabei focando mais na área da saúde, mas já desenvolvi muitos trabalhos com consultoria, com empresas, mas hoje eu sou focada em pessoas, né? Então, hoje a gente tem um trabalho com um brand, que é um produto que a gente tem, inclusive, que é o Cara e Coroa, que ele desenvolve marcas, né, para pessoas da área da saúde. E nesse trabalho, a gente faz toda essa construção do que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né? E também sou professora publicitária há mais de 10 anos, né? Especialista em brand, comunicação digital, mestre em gestão social. E não posso deixar de falar que eu também sou mãe. A gente que é mãe, a gente já tem esse domínio de dar conta de várias coisas. Sim. Então, eu sou mãe de 3, estou a caminho do 4, né? Sou casada e apaixonada por o universo do marketing. Perfeito. Olha, eu vi um livro no aeroporto esses dias que falava assim: governe e lidere como uma mãe. Aí eu falei assim, gente, esse é perfeito. É exatamente sobre isso. Se metade das empresas tivessem gestores que cuidam dos negócios como as mães cuidam dos filhos, tava pronto. Fechado, já era sucesso garantido. Já é. E Gleice, conta um pouquinho pra gente o que é marca, o que é brand, né? Porque é um termo que a gente vê que se popularizou muito, todo mundo fala que faz isso, mas na verdade a marca ela tem uma concepção muito mais profunda, né? Então divide um pouquinho com o pessoal o que é marca. Claro. Primeiro, antes da gente falar o que é marca, eu vou falar o que não é a marca. Perfeito. Né? Muitas pessoas, elas acham, quando a gente fala assim, marca, já vem na nossa cabeça o logotipo, a logomarca ali, que é o símbolo visual que representa a empresa, as cores, né? Isso sozinho não é marca, faz parte. Eu gosto sempre de dizer, falava muito com os alunos, né, que marca é toda a gestão e estrutura de ponto de contato que o seu cliente, ou potencial cliente, tem com você, com o seu serviço. Então, ele é uma estrutura muito maior, muito complexa, comparado à percepção. Então, não é uma coisa, não é um símbolo, é um todo. E como eu sou percebido e reconhecido. Então, se eu pudesse resumir, né, o brand, a marca, a gestão da marca é a gestão de toda a estrutura do universo de uma empresa ou de uma marca pessoal e a percepção que ela causa nas pessoas. Perfeito. Quando você fala ponto de contato, é como se a gente tivesse, então, que pensar em marca toda vez que pensa no negócio. Porque o negócio tem contato com o cliente em várias esferas, né? Então, a gente tem que pensar em marca, por exemplo, até antes da concepção de um negócio? Na verdade, antes, que é o melhor momento mesmo. Então, antes de eu pensar em como eu quero aparecer, né, como eu vou vender, como eu vou me lançar, eu tenho que criar primeiro uma estrutura perceptível de como eu quero alcançar a mente das pessoas. Vamos pegar um exemplo, né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Existe um quebra-cabeça. É como se a marca ela fosse um quebra-cabeça. Vamos pensar. Cada pecinha, ela é uma parte da marca. Que aí entra a cor, o símbolo, a logomarca, a pessoa que vai representar a marca. Geralmente a gente utiliza, hoje, né, há uma tendência muito forte para a humanização da marca. Então a gente usa rosto, a gente usa pessoas para representar uma empresa, um negócio. Isso está muito alto. A gente vê, né, marcas como a Havan, que ela usa o dono dela, a CIMED usa o dono dela. Então, essas marcas, elas trazem essa humanização. Então, a pessoa também é uma pecinha. A mensagem que a gente quer transmitir, que a gente chama de promessa, o que essa empresa
ela faz e como ela faz, né? Os canais de venda que ela utiliza, se são os mecanismos digitais, offline, a experiência de contato com o cliente na loja, o WhatsApp, a rede social dele, a embalagem do produto, e aí a gente fala quando é produto físico, né? A embalagem em si dele, mas também a embalagem de quem vende, né? De quem presta o serviço, exatamente. Né? Então, toda essa pecinha aqui que a gente está falando, quando ela se junta, ela cria uma mensagem. E é essa mensagem que a gente chama de brand. Porque, pensa comigo, é muito melhor eu criar uma percepção do que eu ser levada pela percepção que as pessoas vão ter. Porque que acontece? O público, ele vai ter uma opinião sobre você, né? Se você controla ou não, isso vai acontecer, mediante, principalmente por conta das redes sociais. Então, hoje, qualquer empresa, ela é julgada. Qualquer pessoa é julgada, né? Nós estamos nesse bate-bate aí por conta das redes sociais. Então, uma vez que você se coloca no mercado, você vai ser julgado, certo? Não é bem melhor se eu antecipar e eu escolher como eu quero ser julgada? Perfeito. Isso é estratégia. Então, a gestão de marca é isso. Eu escolho como eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Como elas vão reagir ao que eu faço, né? Então, isso é criar uma gestão intencional. É muito melhor do que ser levado. Então, a maioria das empresas, e principalmente os pequenos negócios, entra aí uma dificuldade, né? A gente não se preocupa muito em como eu quero ser percebido. Eu vou seguindo o fluxo. E aí, nesse seguir o fluxo, eu sou levada de acordo com a opinião das pessoas, das redes sociais, de como eu comunico. Mas e se eu fizesse isso de forma intencional, pegando cada pecinha dessa que eu falei do quebra-cabeça e juntando, formar essa mensagem que eu desejo? Aí que tá o ponto-chave da questão. Excelente quando você fala da intenção, porque à medida com que as empresas elas criam essa intenção no negócio, né, a gente consegue amarrar os pontos. É como se tudo funcionasse em prol do objetivo do negócio. Porque às vezes a empresa ela tá ali, tá batalhando, tá fazendo tudo e fala, não tá dando certo, eu não tô alcançando, né, tá fazendo controle, tá contratando direitinho, a equipe tá trabalhando, mas não tá alcançando o resultado. E às vezes é essa negligência que eles têm sobre a intenção da marca, como a marca comunica, o ambiente da empresa comunica, né? Então, eu achei isso fantástico. E por que hoje, mais do que nunca, a gente considera esse momento de cuidar da marca, cuidar do brand do negócio de muita relevância, né? Essa preocupação com qual posicionamento que o meu negócio está assumindo no mercado. Vamos lá. Hoje, a gente vive um período, assim, da comunicação que eu falo que a gente vive uma poluição, assim, né? Você entra dentro da rede social, você é bombardeado o tempo todo. Você abre aqui, você abre o Instagram, hoje o Facebook também, mas hoje muito mais o Instagram, o TikTok. Você tem todo o seu olhar, né? O olhar da pessoa, do cliente, do consumidor, da plataforma, focado para quê? Para anúncio. Então, no meio disso tudo, entre anúncio, oferta, promoção, produto, influenciador vendendo produto, a marca fazendo propaganda, você tem muita coisa sendo falada, muita coisa sendo gerada. Então, quem governa essa parte e consegue, ao mesmo tempo, não só provocar a venda, mas consegue conectar com as pessoas, consegue criar comunidades, consegue criar um valor verdadeiramente, né, que sustenta ali uma marca além do que ela vende, mas do que ela faz, do que ela entrega, se destaca. Então, por isso a importância. Então, hoje, principalmente dentro da geração que a gente tem, uma geração hoje que tem sido fortalecida, que é a geração Z, essa geração, ela se interessa em como você faz as coisas e não só como o que você entrega, né? Ela deseja se relacionar, ela quer uma marca que apoia algumas causas, ela quer uma marca que se posiciona diante de algumas situações. E aí que entra o brand, porque se eu tenho muito bem mapeado os meus valores, né? Você entende muito bem, qualquer negócio tem missão, visão e valor, né? Então, a minha missão é meu propósito. Meu propósito de existir, o que eu faço, o que eu entrego. A visão é algo interno de projeção da empresa, né? Onde ela deseja estar, onde ela deseja se destacar. E os valores. Só que o que acontece? Muitos negócios pegam esse quadro, coloca lá dentro da empresa,
e fica. Mas eu preciso entender que isso é a raiz e a minha essência, a essência do negócio. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer em cima da minha missão e dos meus valores. Eu não posso fugir disso. Então, quando uma marca ela entende muito bem isso, se a gente pegar marcas, eu gosto sempre de usar o exemplo, que isso indefere do nicho que eu trabalho. Ah, Gleice, mas eu vendo sapato. Tem como criar brand se você vende sapato. Aí eu faço unha. Tem como criar brand se eu faço unha. Porque é independente do nicho. É independente da área que eu trabalho. É sobre como você faz. Porque o produto, qualquer um pode vender. Perfeito. Mas a forma, o diferencial que você entrega, né, os seus valores, a forma como você gera experiência com o cliente, né, os assuntos, o seu tom de voz, isso é seu. Então, isso precisa ser o seu diferencial. Esse é o seu brand. Perfeito. Então, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, nós temos 3 marcas que eu sempre cito, assim, que são marcas brasileiras que se destacam no ramo da estética, que é Avon, Natura e Boticário. As 3 vendem produtos e cosméticos, né? Maquiagem, perfume, tanto para mulher quanto para homem, mas o maior público é o feminino. Perfeito. Só que as 3 têm posicionamentos totalmente diferentes. Se você entrar nas redes sociais das 3, você vai perceber a diferença. Ué, Gleice, o produto é o mesmo. Sim, o produto é o mesmo. Mas elas vendem para pessoas diferentes. Vamos começar aqui com a Natura. A Natura, ela é uma marca que a gente chama de que tem um tom de voz ecológico. Ela tem um tom de voz tecnológico também, porque ela gosta de falar sobre a essência do que ela vende, os produtos que ela trabalha, a linha, né, natural. Então, você entra no Instagram dela, você vai ver o quê? Amazônia. Você vai ver sustentabilidade. Você vai ver toda essa essência da obra-prima, da matéria-prima do produto, das pessoas que fazem acontecer. De onde vem. De onde vem. Perfeito. Então, ela trabalha muito isso. É a história da fomentação, da fabricação do produto. E aí ela vende para quem se preocupa com isso. Existe uma comunidade que se preocupa com isso, né? Que quer saber de onde venho, que a erva que usa tem essas questões medicinais. Ponto. Aí a gente vai para Boticário. Boticário vende beleza. Boticário, ela vende a mulher se sentir bela. Tanto que uma campanha que eles fizeram que foi fantástica foi das sereias. E aí, da mulher se sentir linda, se sentir empoderada. Então, a Boticário eleva a autoestima da mulher. Então, ela trabalha muito focado nisso. Na beleza, na estética, na valorização da beleza. E aí, a gente vai pra Avon. A Avon é a marca mais popular. E a Avon vende diversidade e inclusão. É diferente. Ela vende que todo mundo pode ser o que quiser usando a Avon. Então, ela vende pra homem, ela vende pra mulher, ela vende para negro, ela vende para ruivo, ela vende para branco, para LGBT. Ela vende para todo mundo, porque é uma marca que é tipo assim, vem todo mundo, né? Então você percebe que as 3 vendem no final o mesmo produto, só que com temáticas diferentes. Então esse é o brand. Então quando eu consigo pegar cada empresa e olhar que cada empresa tem um tom de voz diferente, trabalha uma bandeira diferente, eu percebo o diferencial de cada negócio. E quando as empresas também percebem isso, a gente vê que as 3 vendem a mesma coisa, mas tem mercado para cada uma, né? Então, na verdade, quando você está brigando ali dentro de um mercado e você não entende qual a linguagem desse mercado, às vezes esse é o ponto central que faz com que você não tenha sucesso, né? Então, não é só a concorrência, é para quem eu falo. O foco, direcionar o foco, na verdade, com quem eu quero me conectar, né? Perfeito. E não com o concorrente. Perfeito. Legal. E falando de negócios pequenos, né? A gente falou exemplos de negócios grandes, como Natura, Boticário. Mas pensando num negócio que é pequeno, num micro negócio, ou um negócio que começou ali a ter um processo, que tem já uns 7, 8 funcionários, está crescendo o negócio. Como que, na prática, eles conseguem cuidar da marca? Como que seria esse cuidado da marca? Primeiro ponto, para mim, crucial é entender que eu não consigo me posicionar estando no muro. Posicionamento é eu decidir qual lado eu vou estar da história, né? Então, quando a gente quando a gente fala posicionamento, até parece assim, qual é a tua opinião sobre tal assunto? Não parece que é assim, né? A gente vê muito isso na política, né? Essa divisão de qual lado você tá. A marca é a mesma coisa, só que eu não tô falando de política. Eu tô falando sobre o que você defende. O que você faz, né? Como você faz e para quem você comunica. Então, quando eu entendo
muito bem, porque existe uma coisa muito engraçada que você chega para o empreendedor e você pergunta assim, qual é o seu público? Todo mundo. Não, seu público não Perfeito. é todo mundo. Então aí a gente já começa aí. Vamos voltar, vamos desconstruir. Você não vende para todo mundo. Ah, mas aí todo mundo vem aqui. Qualquer pessoa que chegar aqui vai ser bem atendida. Óbvio, claro, isso é muito legal. Só que existe um público, uma parcela, que é essa parcela que vai interagir com você, que vai defender você, que vai engajar com você e que vai entender a essência dessa comunidade que é o seu negócio, por mais pequeno que ele seja. Então, eu não consigo vender para todo mundo. Eu preciso escolher. A gente gosta muito de definir dentro do marketing o seu público-alvo, a sua persona. Então, defina muito bem isso, né? Porque quando eu escolho essa parcela de pessoas que eu quero falar, aí eu vou conseguir encaixar muito bem tudo aquilo que eu expliquei agora sobre as marcas grandes. Eu vou entender que bandeiras fazem sentido para elas, a forma de comunicar que faz sentido para elas, porque um erro muito grande assim, Rai, nas redes sociais, a gente quer fazer tudo que tá no hype. Uhum. Só que o empreendedor, ele tem que entender, isso faz sentido pro meu negócio? Perfeito. Esse hype, a gente fala até dos memes, né, dos assuntos que estão em alta, os formatos que estão em alta dentro do Instagram. Eu tenho que fazer uma análise. O meu consumidor real mesmo, que é o que me valoriza, ele gosta disso? Porque se for para você fazer só para seguir uma onda, você tá só sendo levado. Você não tem estratégia, como aquilo que a gente falou, você não tem brand. Quem tem um negócio muito bem definido, você consegue então pensar naquele que eu comunico e como eu vou fazer as coisas pensando nele. Então, tudo que eu for fazer vai ser pensando nele. Então, qualquer estratégia que eu criar dentro da loja, dentro do negócio, com os meus colaboradores, eu falo assim também, que quem tá com você, o time, ele é o primeiro que precisa entender da essência do negócio, porque ele é o primeiro consumidor do negócio, Perfeito. o defensor da marca. Então, se ele entende muito bem a cultura, né? Se ele entende muito bem os meus valores, o meu brand, o que faz sentido para mim, para a empresa, fica muito mais fácil para ele transmitir isso também na hora da venda, da experiência ali, né? Tem uma vez eu li um artigo fantástico da Starbucks que ele contava a história de como chegou, né? A marca chegou no auge que ela tem, né? De destaque dentro do seu ramo. E aí uma coisa muito importante que o dono falava é que toda pessoa que fosse trabalhar dentro do Starbucks, independente de qual setor fosse para poder limpar, fosse para ser o garçom, fosse para ser o gestor, fosse para ser alguém do estoque, ele tinha que fazer o curso de barista. Porque não tem como vender café sem ser apaixonado por café. Perfeito, eu concordo. Tem que gostar de café. Tem que gostar de café. Então, isso faz o quê? Isso mostra o brand da empresa. Eles são apaixonados por café, pelo que fazem, como fazem. E isso lá no ponto, na entrega, com a experiência, né, da marca, não é só nas redes sociais. Né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com a vitrine. As redes sociais é muito importante porque o digital hoje é a maior ponte de canal que a gente tem de venda e de relacionamento. Só que a experiência ali, né, no WhatsApp, como é que tá? A experiência com o seu vendedor com o cliente tá como? Né? Eu entro dentro da loja, eu sou impactado de que forma? Né? Como é que eu sou... os elementos que a gente chama de gatilhos sensoriais, como é que eles estão? O cheiro, a luz, o atendimento, então tudo isso o pequeno negócio também pode fazer, pode se preocupar, desde que ele tenha clareza sobre o que ele vende, o que ele entrega e para quem ele entrega. Aí ele vai conseguir encaixar isso bem perfeito. Excelente. E sobre isso, eu já vou dar uma dica prática para você, por exemplo, conseguir identificar isso no seu negócio. Então, às vezes a gente quer fazer uma pesquisa e a gente quer falar com um cliente que não é mais o nosso cliente. É um cliente que saiu, um cliente que, né, ele deixou de comprar, ou um cliente que saiu insatisfeito. A gente coloca o nosso foco, nossa energia nesse cliente. E aí a dica, na verdade, pensando em posicionamento, conversa com quem ficou. Né? O cliente que está hoje, o cliente que continua, o cliente que tem recorrência, que tem um LTV longo ali dentro da sua empresa, né? Que está há um tempo grande consumindo e comprando no seu negócio. Porque provavelmente esse cliente é a sua persona, é o seu cliente ideal. E à medida com que você entende muito esse cliente,
aí você começa a fazer mais coisas para atrair esse público, né, Gleice? E isso vai ser replicado. Perfeito. Uma vez que eu consigo encaixar esse modelo, eu vou atrair mais pessoas parecidas com esse pensamento. Isso aí. E aí eu vou chegar... Porque, olha só, depois de muito tempo, né, trabalhando na área da saúde, a gente vê já tive oportunidade de conversar com muitos médicos, eles abrem clínicas e tem aquela preocupação. E aí eu chego para ele e pergunto assim, primeira pergunta que eu faço, dentro de todos esses pacientes que você atendeu, qual que foi o que você falou assim, esse é o perfeito, sabe? Esse tem tudo que eu preciso, que eu gosto, que... Falei, então, esse geralmente é o público que você tá buscando. Então, vamos pegar ele como molde, vamos destrinchar ele, o que ele faz, onde ele mora, quais são as atividades, os interesses, como é que ele pensa, o que ele valoriza no atendimento, quando ele chega na rede social, o que ele quer encontrar aqui. Então, aí fica muito mais fácil de você encontrar essa clareza esse cliente. Ótimo. Então, anotado, gente, primeira coisa é entender quem é o seu público, né? Com quem você quer falar, né, Gleice? E isso independe de porte, de tamanho de negócio. E continuando nesse sentido, existe algum bastidor de algum brand ou rebrand que você fez, de algum cliente, que para você, assim, foi um caso clássico, que você aplicou algumas ferramentas e você sentiu de cara ali a mudança de comportamento de consumo, de engajamento do público? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho 2 casos, assim, que eu gosto muito de destacar. Um é recente, vou até citar ela agora, posso até citar ela, porque a gente tá até lançando ela. Uhum. É do produto do Cara e Coroa, que a gente fez há pouco tempo, a Larissa, ela é odontopediatra. E uma coisa muito gostosa, assim, é que quando a gente recebe o profissional, né, o profissional ele vem cheio de incertezas, né, medo, e aí muitos, assim, estão investindo tudo naquilo ali para poder dar certo, sabe? Olha, eu preciso vender, é minha oportunidade, eu preciso me destacar, eu sou boa no que faço, né? Muitos têm um currículo espetacular, maravilhoso, e você olha assim, poxa, por que esse profissional não tá dando certo? Por que tem gente que nem é tão bom e tá vendendo muito e essa pessoa não tá vendendo? No caso dela, ela atendia com várias pessoas, vários profissionais ali, né? Então ela não tinha destaque, né? E aí ela fez uma especialização de odontopediatria, ela quer apaixonada por trabalho com crianças, né? E aí eu e o George fizemos um laboratório, fizemos todo o estudo com ela e tal. E aí ela deu que o arquétipo, a gente usa muito isso, né? Dentro do brand, a definição do arquétipo. E o arquétipo dela deu o bobo da corte, que é um arquétipo que ele mistura muito magia com brincadeira, diversão, que tem tudo a ver. Com o público infantil, com o público, né? E com o perfil do profissional. Porque que acontece às vezes, Rai? Às vezes eu quero encaixar também. Olha só, meu público deseja uma coisa, só que eu não sou essa pessoa. Então a gente tem muito esse cuidado de só trazer a personalidade para dentro do profissional daquilo que realmente ele vai conseguir sustentar. Perfeito. No caso dessa cliente, ela é assim. Ela é pra cima, ela é brincalhona, ela é alta astral. E aí a gente chegou, eu e o Jorge, um dia a gente conversando, foi um período que tava um circo aqui em São Mateus. E aí eu e o Jorge, a gente ficou viajando nos universos da Disney, que a gente faz muito isso, né? A gente entra num laboratório, e a gente começa a estudar muito, ver filme, ler livro, pensar ali dentro desse universo que seria ideal. Aí a gente pensa no cliente primeiro, igual né, a gente estava conversando. E a gente falou, a gente pensou num filme de Disney, criança, filme de Disney, vamos pensar em alguma coisa de Disney. Não vinha nada. Aí o Jorge passou em frente ao negócio do circo, e a gente falou, Gleice, se a gente fizesse um mundo do circo, um espetáculo do sorriso. Aí eu falei, cara, é isso. Perfeito. A gente foi pro circo, ele foi, eu fui, a gente começou a anotar algumas coisas e trouxe todo esse universo para ela. Então hoje ela tá sendo lançada, inclusive, é um profissional que ela já tá chegando no mercado com diferencial. Então você olha para ela, você tem uma personalidade. Toda vez que você vê esses símbolos do universo do circo, você vai lembrar dela. Então isso é brand. A gente criou uma mensagem e a mensagem dela é Sorrisos Encantados, que tem a ver com o universo de criança. Então ela fica toda colorida, o ensaio dela, as fotos, a comunicação dela é divertida, é cantada. A gente não fez aquele estilo de chegar lá e ficar falando de dica de dente. Não.
o estilo dela é pra cima, é com fantoche. Então a gente criou um mundo mesmo, um universo. Perfeito. E isso é o brand. E tem um outro caso, né, de um cliente que eu valorizo muito, que eu criei uma amizade muito grande, que é o do Dr. Alexandre, né, Brumati. O Dr. Alexandre, nós desenvolvemos um trabalho, começamos em 2019, né, eu e Jorge chegamos, é um cliente muito especial, porque a gente viu uma mudança, assim, sensacional na construção dele. Quem conhece, né, o Alexandre sabe, ele é tímido, né, só que ele é extremamente técnico, ele tem muito conhecimento, tem fome de crescimento, só que ele tinha essa dificuldade, primeiro de relacionar com as pacientes por conta da timidez e na rede social, porque não tinha uma clareza, ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Então eu lembro que quando eu cheguei, o doutor, ele tinha vários produtos mesclos, né? Botox, face, pequenas cirurgias ele fazia ainda, ele dava plantão no Roberto Silvares, enfim. E aí a gente chegou, né, Jorge, criamos uma estrutura para ele, a Perla veio junto para somar também, como gestora, ela auxiliou nessa construção, e com a imagem dele, porque os dois formam uma imagem perfeita, né? É o casamento perfeito da imagem. Então o brand dele tem a imagem da Perla junto, né? Os dois juntos se encaixam muito bem, criam, né? Ele a técnica e ela o calor, essa paixão, esse aquecimento que ela tem de relacionar com as pacientes. E aí toda uma estrutura que, assim, se a gente for contar aqui, é muito grande, mas assim, é um cliente também que tem nos bastidores ali a gente viu uma transformação, se tornou uma referência em contorno corporal, porque eu lembro que quando eu cheguei para conversar, eu e o Jorge, nós falamos assim, doutor, você tem que escolher qual o caminho. Qual vai ser o produto? Ele, não, o meu público, a maioria é mãe, trabalhar contorno. Então, todas as especializações dele, ao longo disso, toda a trajetória, o caminho, cada ação foi pensada no contorno, no público feminino, né? Então, isso é a gente criar, né, esse posicionamento. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, Rai, nada é construído de um dia para o outro. Tá? E também sem investimento de tempo, dinheiro e clareza. Por quê? Marketing requer investimento, sim, porque para eu produzir uma foto bem produzida, para eu, às vezes, contratar uma pessoa para fazer uns vídeos bem feitos, eu fazer tráfego, eu investir dentro do meu PDV, eu vou precisar fazer um investimento. É óbvio que só quem tem muito dinheiro consegue fazer? Não, óbvio que não. A gente consegue fazer pequenos, né, ajustes, pequenas mudanças, às vezes no orgânico também. Só que sem investimento também de tempo e consistência não se mantém, não se dura. Isso é anos você replicando. A gente pega aí as grandes marcas, elas não fazem nada pro dia pro outro e muito menos fazem e depois somem. Porque se fosse assim, nenhuma delas precisava continuar investindo em marketing. Perfeito. Tem que ter constância, né? Tem que ter constância. Uma coisa legal que você falou foi assim, eu falei com ele que ele precisava decidir e a partir do momento que ele definiu, a gente fez o trabalho. Então essa clareza é super importante, né, na marca, só que também o dizer não. Porque ele teve que dizer não para todas as outras áreas que o trabalho dele poderia atender, né? E eu acho que isso é um desafio muito grande para o empreendedor, para o prestador de serviço, para a empresa de maneira geral, ela conseguir deixar claro aonde que ela vai colocar a energia, aonde ela vai colocar o esforço, né? Porque não dá para abraçar tudo e geralmente as empresas que querem abraçar tudo, elas não conseguem se posicionar, né? Exatamente, porque posicionamento é aquilo que eu falei. Eu preciso tomar a partida de algo, eu preciso escolher algo, né? Eu brinco, você chega num lugar que vende açaí, pizza, esfirra, sorvete e tem quibe, tem tudo. Esse lugar, você vai olhar ele, vai passar na vitrine dele, você vai lembrar de alguma coisa dele? Não. Provavelmente não. Porque ele faz tudo. Isso aí. E ao mesmo tempo, nada. Então a mesma coisa é para o pequeno negócio ou para a marca pessoal. Eu preciso ter clareza. Qual vai ser meu carro-chefe? Isso aqui é meu carro-chefe. Então, isso daqui, eu vou me posicionar nisso. Eu quero ser conhecido porque eu faço isso bem feito. Ah, mas eu vou deixar tudo que o restante para lá? Não. Não. Você pode fazer. Não tem nada a ver. Né, desde que tenha a ver ali com, né, com o que você está construindo. Só que você precisa de um chamariz. Um chamariz.
um chamariz. É aquilo ali que vai fazer a diferença na hora do seu posicionamento. Ótimo. Gleice, para ficar claro para todo mundo que está escutando e para ser didático, queria que você falasse um checklist de 3 a 5 dicas práticas, pontuais, que eles podem, né, ir pensando e adequando para construir um posicionamento de marca. Vamos lá. Eu trabalho assim, quando a gente chega com o cliente, vou fazer igual eu faço com o cliente, bota ele na parede, tô brincando. A gente chega lá e fala assim, olha só, vamos lá. Primeiro passo, né? O que você vende? O que você entrega, né? Qual é o serviço, produto que você entrega? Defina isso, 1 ou 2. Carro-chefe, que é o que a gente acabou de falar aqui. Pronto. Definir, meu carro-chefe vai ser isso. Eu quero ser reconhecido como alguém que faz isso. Perfeito. Beleza, perfeito. Segundo, para quem você vende? Eu vendo para todo mundo? Não. Lembra daquela parcela de pessoas que você vende? Quem são eles? O que eles pensam? O que eles valorizam? Como eles querem se relacionar? Quais são as causas e bandeiras que fazem sentido para ele? Eu gosto de falar assim, até o que eles gostam de escutar, para onde eles gostam de viajar, quais são os interesses dele e as motivações, as dores. Você precisa entender, porque o seu produto que você faz, primeiro, lembra, soluciona esse interesse e essa dor desse cliente. Ótimo. Então, segundo ponto. Terceiro, qual vai ser meu tom de voz? Uma marca, ela precisa se basear em um comportamento. Ela é como uma pessoa. As marcas hoje, elas precisam se parecer pessoas, que é o processo de humanização que a gente tanto fala. Então, seja um negócio, estrutura física, ou uma marca pessoal, como autônomo, eu preciso decidir qual é o meu tom de voz. E o que é o tom de voz? É a maneira como eu me comunico. Se eu sou divertida, se eu sou tecnológica, se eu sou criativa, se eu sou uma marca jovial, né, que tem uma linguagem mais descontraída, se eu sou uma marca que ensina, que educa, se eu sou uma marca que cuida de pessoas, se eu sou uma marca apaixonante, uma marca sex, né? Ou se eu sou uma marca engraçada. Então, eu preciso definir meu tom de voz, porque isso também vai nortear tudo o que eu faço, né? E aí, o último ponto que eu também acho importante, a gente resume para não ficar muita coisa, mas o último ponto importante também é que, com base, então, no que eu faço, para quem eu vendo, o meu tom de voz, eu consigo construir com clareza o meu posicionamento. Então, aqui eu vou construir as minhas ações. Nas ações, eu escolho os canais que eu vou utilizar, os pontos de contato e a experiência que eu vou promover no cliente. Porque eu vou pensar nele, para ele. E aí, eu vou ter o meu diferencial. E aí, todo o meu ponto de contato com ele, eu vou gerar sempre o reforço do meu brand. Seja na música, seja na cor, seja no meu estilo, seja em como eu crio os conteúdos na rede social, seja quais as causas eu utilizo como campanha, como construção de conteúdo. Os meus lançamentos de criação de novos produtos também vão ser baseados nisso. Então, aí eu consigo ter um brand ali, por menor que eu seja, por sem investimento às vezes, com muito dinheiro, eu já consigo ter um diferencial. Ótimo. Olha, quem não anotou aí, tá? Pode dar um pause, pega a caneta e anota. Então, primeiro, a gente tem que pensar, né? Primeiro de tudo. O serviço, né? O que eu entrego. E mesmo que você faça 10 coisas, um carro-chefe. Perfeito. Segundo, público. O público. Então, qual é a sua persona? E aí, olha aquela pessoa que já é apaixonada pelo seu negócio, que já tá comprando muito com você. Então, o terceiro, o tom de voz, né? O jeito com que você fala. Eu acho esse negócio do tom de voz tão legal, porque eu sou uma pessoa muito engraçada, muito divertida, e eu falo com empresários, né? Eu falo assim, meu Deus. Então, quando eu vou para um primeiro contato com empresa, eu tento sempre manter um tom mais sério, só que não tem jeito, a minha linguagem é uma linguagem mais leve, mais solta, e geralmente quando eu estou mais à vontade, que eu mostro isso, é o momento que a gente se conecta. Então, eu acho que essa questão do tom de voz, ela faz toda a diferença. E depois, definir as ações, né, as estratégias ali para você criar o seu posicionamento. Anotado, galera? Então tá. Gleice, a gente tem um quadro, que é o último quadro aqui do podcast, que chama Papo de Bastidor. É aquilo que a gente só conta para quem tá do lado de cá, né? Por quê? Porque os resultados são lindos,
Mas geralmente tem sempre alguma coisinha, um conselho, um ponto que é no bastidor do negócio que faz a diferença no sucesso. Queria que você deixasse como dica, conselho, um papo de bastidor ali, ó. Olha pra isso, que isso aí, né? E uma coisa que eles já conseguem aplicar amanhã, né? Hoje, terminando o podcast. O que seria? Falando em pequenos negócios, a gente precisa entender que uma marca ela precisa ter um rosto, né? Então, hoje, se você tem uma comunicação fria, uma comunicação engessada, onde você só fica tentando vender, principalmente na rede social, eu vou te aconselhar que pare agora e traga para dentro da sua comunicação, da sua vitrine, os processos de como é construído as coisas. As pessoas, elas valorizam como você chegou naquele lugar, Perfeito. Como você faz, as suas escolhas, né? Principalmente hoje na rede social, eu até falo muito, né? De trazer esse rosto, porque você tem alguém com quem você se relaciona. Mas eu sou o dono do negócio, mas eu não quero aparecer, eu não quero ficar ali criando conteúdo, eu não gosto disso. Mas traga pessoas pra dentro, né? Você tem colaboradores, você tem o cliente, comece a contar as histórias dos clientes. Então, esse processo de humanização, eu acho ele hoje um ponto muito importante. E uma outra coisa, as pessoas, elas valorizam muito quando você gosta também de ouvir o que elas têm a dizer, né? Então, a rede social, ela é feita de trocas. Então, começa a utilizar esse canal para também servir as pessoas de alguma forma. Perfeito. Não só para ficar tentando vender. Então, eu acho que esses 2 pontos são importantes. Tentar humanizar, mostrar bastidor, mostrar o processo de como as coisas são feitas, são construídas, trazer um rosto para dentro do negócio. Então, comece a entender que você é um influenciador da tua marca, você é um influenciador. E aí eu saio do pequeno negócio e puxo para o autônomo. Você é a marca. Né? Você é o seu produto. Então, as pessoas, antes de consumir o que você faz, elas têm um ponto de contato com você, né? Então, tem esse cuidado, né? Em como você fala, em como você se veste. E aí, eu gosto sempre de frisar que não é sobre elegância, não é sobre parecer estar arrumado, mas é sobre você entender o seu público, porque uma coisa muito incrível. Tem profissionais que você falou de você, eu lembrei de mim também. Porque eu e Georgia, a gente trabalha a maioria com clientes da área da saúde, né? Então, são clientes de ticket alto, são clientes, né, que andam sendo muito bem vestidos, são elegantes, então as mulheres finérrimas, lindas, maravilhosas, né? E aí eu chego, porque eu falo assim, gente, eu sou quase um do gênero masculino, de tão estovada que eu sou e brincalhona. E aí, isso também tá dentro do meu brand, porque eu sou criativa e eu sou cara comum. Então, eu não trabalho uma pessoa que eu não vou conseguir sustentar. Perfeito. Então, eu trabalho muito a maternidade, essa loucura que é a nossa vida, né? De empreender, de trabalhar, de cuidar das crianças. Então, isso trazendo pra mim, isso pra mim faz sentido. Você tem que pensar no que faz sentido pra você. Porque as pessoas gostam de acompanhar coisas reais. As pessoas não gostam de acompanhar mentiras, fantoches, pessoas irreais. Elas gostam do que é de verdade, né? Então, entenda qual é a sua essência, foca nisso, né? E tenta conectar com quem te segue de forma verdadeira, orgânica também, que isso é muito importante. Porque o pessoal acha que brand é você criar uma estrutura irreal, né? Uma estrutura cinematográfica, uma estrutura de um filme, de algo que você vai botar ali bonitinho e pronto. Não. O brand é verdade, é o que você é. Só que a gente faz isso de forma intencional, pensada, com cada detalhe, para conectar quem você é com quem você deseja comunicar ou vender. Perfeito. Olha, uma aula, tá? Uma aula, eu queria dizer que... Pode agradecer. Convidei certinho. Gleice, fala pra gente quais são as suas redes sociais pro pessoal te seguir, contratar, chamar, bater um papo. Fala um pouquinho onde eles te encontram aí, por favor. Eu tô lá no meu Instagram, dividindo minha vida, minha rotina, falei essa correria. Meu Instagram é Gleice Pagcheon, é GLEYCI
PAGCHEON, para ficar mais fácil, mas os meninos da edição vai colocar aqui bonitinho. E é isso. Lá eu compartilho os bastidores, né, do trabalho que a gente desenvolve com profissionais. Também trabalho com assessoria de marketing, então a gente desenvolve pessoas, profissionais, marcas, mas além de tudo, a gente trabalha assim com seres humanos, com pessoas. Então, eu gosto muito de relacionamento, eu gosto muito de pessoas. E aí, a gente mistura isso tudo lá num bocado, acompanha a gente por lá, que tem muitas novidades ainda pro ano que vem, se Deus quiser. Show, muito obrigada, Gleice. E aqui é o Backstage de Negócios, onde a gente fala de bastidores das empresas que estão dando certo.